Software. Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseados em técnica digital ou analógica, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Softwares são protegidos pelos direitos autorais, sendo seu código tratado como obras literárias. No Brasil, existe uma lei específica que trata a proteção de programas computacionais, a Lei do Software, que por meio do Decreto 2556, de 20 de abril de 98, estabelece a competência em sua aplicação, comercialização e outras providências ao Instituto INPI. Um aspecto relevante da Lei do Direito Autoral é o artigo 4º. A interpretação será sempre mais restritiva em favor do titular. Assim, deve-se especificar mais detalhadamente os contratos de transferências de direitos. O artigo 7º da LDA também é bastante relevante, o qual diz que, no domínio das ciências, a proteção recairá sobre forma literária ou artística, não abrangendo seu conteúdo científico-técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial. Direitos sobre programas de computador. Direitos patrimoniais de software pertencem aos direitos autorais, porém, há diferenças no que se refere aos direitos morais. Em relação aos direitos morais do autor, a lei do software se refere ao direito de paternidade e ao direito de se opor a alterações não autorizadas. Assim, o criador do programa deve sempre ser citado, mesmo que seja em muitos programas. Outro ponto de que o criador só pode impedir derivações de seu programa caso a derivação prejudique a sua moral ou honra. Prazo de proteção de programa de computador. O prazo de validade é de 50 anos, contando a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à sua publicação ou à sua criação, e o titular que autoriza suas derivações ou não do programa. Moralidade de licenças. De acordo com a lei, são previstas 4 modalidades de licença para programas de computador. Contrato de licença de uso. O desenvolvedor do programa concede o direito de uso por tempo indeterminado e de forma não exclusiva. Na hipótese eventual da inexistência de contrato referido do artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento da cópia servirá para a comprovação de regularidade de seu uso. Contrato de comercialização. O direito de comercialização do software é um acordo firmado entre as partes, o titular do direito e o usuário final. O INPI não participa dessa transação. Contrato de transferência de tecnologia. Para contrato de transferência de tecnologia, a lei do software estipula que o INPI fará registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros. É obrigatória por parte do fornecedor ao receptor da tecnologia da documentação completa, em especial o código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações fundamentais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia. Desta forma, para que este tipo de contrato seja averbado no INPI, há que se transferir a tecnologia envolvida, resultando em que o receptor, ao final do contrato, seja conhecedor desta tecnologia, compreenda o programa contratado e saiba manuseá-lo, sendo capaz inclusive de modificá-lo. Contrato de prestação de serviços. Há outro tipo de contrato que pode ser averbado no INPI, chamado contrato de prestação de serviços, que deve ser utilizado em casos que se contrata um desenvolvedor para criar um programa específico para o usuário. Neste caso, o código-fonte não precisa ser apresentado, pois o contrato é para serviço, o desenvolvimento de programa específico que será prestado. Esta modalidade de contrato especifica os termos e condições sobre os quais o licenciante prestará serviço ao licenciado em relação aos produtos de software licenciados. Arcabouço da proteção por programas de computador. O programa de computador apresenta aspectos literais, que é seu código-fonte, ou objeto. Este conjunto de instruções é o aspecto do programa de computador protegido pelo direito do autor, pois tal definido no TRIPS, o programa de computador é protegido como uma obra literária. O programa de computador só pode ser protegido quando estiver pronto, criado e já gravado. Este aspecto corrobora com o que já foi evidenciado anteriormente, ou seja, que a propriedade intelectual não protege ideias. Essas devem ser de livre circulação e apenas obras já criadas podem ser protegidas. Há uma funcionalidade envolvida nos programas de computador, como não poderia deixar de ser, uma vez que o programa de computador que define como e o que o computador será capaz de fazer e que funções ele será capaz de executar. A proteção do código-fonte não garante a proteção do programa em si. O programa em si é protegido pela propriedade industrial, patentes. Ou seja, deve cumprir os requisitos básicos para se tornar uma patente,
de acordo com a Lei da Propriedade Intelectual. Por exemplo, o ponto digital em Pernambuco, depositado em 2011 e concedido pelo RPI em 2012. Comparação da proteção aos programas de computador. Direitos do autor e patentes. Legislação internacional pertinente. Para os direitos do autor, Convenção de Berna ou TRIPS. Para as patentes, Convenção da União de Paris ou TRIPS. Legislação nacional pertinente. Para direitos do autor, a Lei de Direitos Autorais e Lei de Software. Para as patentes, Lei da Propriedade Industrial. Direitos concedidos. Para direitos do autor, impedir a reprodução, distribuição e comercialização da obra sem seu consentimento. Para patentes, impedir terceiros de usar, produzir, colocar à venda, vender ou importar a invenção sem seu consentimento. Prazo de validade para os direitos do autor é de 50 anos a partir do 1º de janeiro do ano subsequente à publicação ou criação. Para patentes, é 20 anos a partir do depósito de pedido de patente. O objeto de proteção para os direitos do autor seria a proteção para a expressão literal de seu código-fonte ou objeto, e não para a aplicação da ideia. Já para as patentes, a proteção é aplicada na prática da ideia e não na ideia em si. O registro para direitos autorais é facultativo para sua proteção, já para as patentes é obrigatório para sua proteção. O direito para os direitos do autor emerge da comprovação da autoria, já para as patentes emerge do depósito do pedido e sua concessão. A validade dos direitos do autor é internacional, a validade das patentes é territorial. Indicação de procedência. Legislação internacional pertinente. Convenção da União de Paris, Acordo de Madrid, Lisboa e TRIPS. Legislação nacional pertinente. Lei da Propriedade Industrial. Direito concedido. Impedir terceiros de fabricar, exportar, vender, expor, oferecer estoque de produto ou serviço que apresenta falsa indicação geográfica e que cumpram o regulamento de uso e a estrutura de controle aprovadas na concessão do registro do INPI. Prazo de validade de direito, prazo indeterminado, enquanto o produto ou serviço for produzido ou prestado. O objetivo da proteção é proteção contra as falsas indicações de procedência. O registro é obrigatório. Direito emerge da comprovação da reputação da região. A validade é territorial. Infrações e penalidades previstas na legislação relativa aos programas de computador. Violação dos direitos patrimoniais, detenção e multa. Fins comerciais, reclusão de 1 a 4 anos e multa não opcional. Crimes contra a ordem tributária ou contra relações de consumo. Acordos internacionais relativos aos direitos do autor. Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e Acordo TRIPS. O Brasil ratificou e incorporou no seu ordenamento jurídico estes dois tratados, sem excluir o artigo da Convenção de Berna que trata dos direitos morais do autor. Tratado da OMPI sobre direitos do autor. Respondeu à necessidade de se proteger obras quando são transmitidas por meios digitais, não importando o modo ou a forma de expressão, compilações de dados ou material que, em virtude do conteúdo, constituem-se criações intelectuais. Esses direitos cobrem todos os meios de transmissão e reprodução. O Brasil não aderiu ou ratificou o tratado, que não possui validade no ordenamento jurídico nacional.